Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero te pedir para fazer uma adoração especial na intenção da Igreja, não só dos bispos e dos padres, mas também na intenção dos nossos leigos e leigas. Nesses dias, em razão de toda essa celeuma que foi levantada em cima desta questão do aborto feito nesta menina que engravidou-se por estupro, lendo o que os bispos publicaram, alguns bispos, eu fiquei estarrecido de ver a investida de leigos, de pessoas que se dizem católicos, contra o ensinamento da moral católica a respeito da questão da vida. O pior, quando são ateus, pessoas materialistas, marxistas, comunistas, fascistas, que não têm o mínimo de fé, que não acreditam em nada, tudo bem, a gente entende. Mas quando a pessoa diz que é católico e que não concorda com os ensinamentos da Igreja, que agride os bispos que estão defendendo a vida, a gente fica preocupado. Eu acho que é um momento que a gente precisa orar. Eu penso que a nossa Igreja está ficando um pequeno resto, e esse pequeno resto precisa ser fiel. Tudo isso é fruto de um relativismo que o Papa Bento, o Papa Emérito, já havia denunciado. E também dessa mentalidade da nova ordem mundial, que muita gente não gosta que a gente fala, mas a gente precisa estudar mais sobre a nova ordem mundial. Nós que queremos ser fiéis ao Evangelho de Jesus, aos ensinamentos da Igreja, à tradição da Igreja, nós precisamos estudar isso. É um problema muito maior do que nós imaginamos. Então você que é professor, você que é advogado, juiz, você que é promotor, vocês que são católicos e que são membros dessas agremiações de trabalhos no judiciário, no mundo universitário, precisam debruçar sobre o estudo desta realidade muito complexa. Essa realidade ela está trazendo e construindo ao longo desse tempo uma mentalidade sem Deus. Nós estamos vendo a nossa sociedade caminhar a largos passos numa estrada que nós chamamos de secularismo, ou seja, de uma auto-independência em relação ao Criador, a Deus. Trata-se de um ateísmo que vai sendo construído de forma prática e depois passa para a dimensão teórica da negação total de Deus e entra na militância, que é você se colocar obstinadamente contra a Igreja. Eu fico arrepiado de ver as colocações contra a Igreja sem nenhum fundamento, apenas pelo achismo. Gente que não conhece a história da Igreja, gente que teve uma lacração ideológica no estudo que fez nas universidades, onde professores tendenciosos e ideológicos fez uma espécie de colonização mental das pessoas e hoje elas afirmam coisas que você fica embabascado de escutar. Eu acho que é um momento que nós precisamos encará-lo com muita oração, com muito fervor e piedade, porque não é fácil. Por isso eu conclamo você que é juiz, desembargador, você promotor, promotora, advogados, professores universitários, professores do ensino médio, vocês que escutam o nosso programa, vocês que são católicos, que creem em Deus, creem na vida eterna, não fiquem parados. Comecem a estudar, a aprofundar a questão da nova ordem mundial, a estudar o que é o relativismo, o que é essa proposta deles da era pós-cristã e pós-verdade, porque nós estamos entrando num calabouço
de desconstrução total da identidade da pessoa humana. Inclusive, questão de ideologia de gênero está muito misturado a isso. Nós não podemos deixar que esta mentalidade vá ofuscando em nós a verdade e daqui a pouco nós estamos concordando com tudo que essa sociedade pagã tem proposto para nós. Neste momento ímpar da nossa história, em que nós vemos toda uma peleja para a destruição dos valores inalienáveis da família, da fé, do respeito à liberdade e por aí vai. Por isso, a gente precisa conclamar a todas as pessoas que estão ligadas à formação, ao estudo mais profundo, que não deixe de aprofundar esses conhecimentos, os conhecimentos da realidade, como ela se nos apresenta nesse contexto complexo que estamos vivendo, sobretudo seguindo essa estrada da pandemia. Essa mentalidade estranha, ela está vindo com muita força. E se a gente não tiver um cuidado, nós vamos ser contaminados, nossos filhos vão ser alcançados por essas ideias que não ajudam a pessoa humana a ser feliz. Lembra do que nós já falamos aqui de Santo Tomás de Aquino, que pega de Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, aspectos da sua filosofia e elabora um arcabouço filosófico católico em que nos diz que a felicidade está no fim último, que é Deus. E o caminho para se alcançar essa felicidade é a prática das virtudes, a defesa da vida, a defesa da pessoa humana, a prática do bem, a vivência das virtudes capilares, como a fé, a esperança e a caridade. Vamos estudar mais, e eu peço a todos vocês que eu já citei aqui, também o pessoal empresário, pessoal de cultura, pessoal católico que lê, que gosta de estudar, que gosta de aprofundar temas, vamos estudar coisas sérias. Não vamos perder tempo com bobagens. Vamos estudar coisas sérias que nos ajudam a entender a crise do mundo, a crise na igreja, a crise na família e a crise do humano. Pois nós que cremos em Jesus, nós que temos o ressuscitado como a única resposta válida ao sentido da nossa vida dentro deste caos que nós estamos vivendo, da desconstrução do humano, dentro desta realidade de crises, nós queremos, com o nosso testemunho, sem querer agredir ninguém, sem querer julgar ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém, nós queremos apresentar o nosso ritmo de vida, que é diferente do que propõe a nova era, a nova ordem mundial, que propõe esse relativismo filosófico, moral, ético, terrível, que está aí, porque nós cremos no Senhor Jesus. E a nossa felicidade é segui-lo, praticando as virtudes, para alcançarmos o fim último, que é Deus, de onde nós viemos e para onde nós queremos ir. Que a força de Jesus Eucarístico, da nossa adoração, nos ajude a tomar esse rumo, que é o rumo da verdade, que é o próprio Deus.